Você já percebeu que a pergunta "quem é você?" é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas? Muitas das pessoas respondem com a sua profissão, tipo, eu sou médico. Outras respondem com alguma característica, por exemplo, eu sou forte. Mas essas duas respostas estariam parcialmente erradas e elas podem impactar muito na qualidade da sua vida e no seu bem-estar como um todo. Na psicologia, esse senso de eu é chamado de self, e muitos psicólogos, pesquisadores, neurocientistas e até filósofos discutem muito sobre isso. E mesmo que por caminhos diferentes, todos eles chegaram à conclusão de que esse senso de self guia grande parte da nossa vida, já que é esse eu que vai guiar o tipo de escolhas que você toma, que pensamentos você tem, as suas emoções e até a forma como você lida com as suas relações sociais. E saber que essa pergunta é muito difícil de ser respondida e que muitas das pessoas nem entendem como funciona esse senso de eu, é uma coisa que para mim diz muito sobre como a gente se sente infeliz hoje em dia. Porque pensa, eu estou lendo um livro que chama A Fascinante Construção do Eu, do Augusto Cury. E nesse livro ele fala justamente sobre isso. Ele faz uma analogia onde ele dá o exemplo de uma longa viagem de avião e pergunta: se o piloto não tivesse nenhuma experiência com aviões, você aceitaria fazer essa viagem? E ele traz isso justamente para esse senso de eu. Se esse eu que nós temos guia quase todas as nossas escolhas, as nossas ações e, consequentemente, praticamente todos os resultados que a gente tem, como a gente se deixa guiar por ele sem que a gente tenha consciência de quem é realmente esse eu, ou quem é você mesmo? E a verdade é que a gente nem precisa ser tão inteligente ou pensar tanto assim para entender quem realmente somos nós. Porque se você for parar para pensar em alguma característica sua, ou se você for parar para pensar no seu ego e no seu corpo, você vai ver que o seu corpo morre, se decompõe e você provavelmente não deixa de existir. Muitas outras pessoas se identificam com a sua mente, com alguns estados mentais. Por exemplo, eu sou irritado, eu sou inteligente. Mas se você parar para meditar e pensar um pouquinho, você pode ser um observador dos seus pensamentos. Logo, você também não se resume à sua mente. Então, se na Bíblia diz que nós somos formados por corpo, mente e espírito, e eu não sou formado nem por corpo e nem por mente, então quer dizer que eu sou um espírito? Realmente essa pergunta é muito difícil de ser respondida. E depois de muitas meditações, orações, livros, palestras, enfim, eu comecei a entender um pouquinho melhor. Um dos livros que me ajudou bastante, e que eu vou estar colocando aqui na descrição se você se interessar e quiser ler, se chama O Poder do Agora. Ele fala justamente sobre a gente se desprender tanto do corpo quanto da mente e entrar em contato com o nosso estado espiritual, com um estado de graça verdadeiro e profundo que nos traz um verdadeiro senso de realização. E estudando sobre ele, e estudando sobre essa sensação, sobre esse sentimento, digamos assim, e sobre esse nível de consciência, eu vejo que ele se assemelha muito com o estado natural das coisas. Se você for parar para ver a natureza simplesmente é. Independente da situação que ela esteja, do trabalho que ela tenha, dos frutos que ela esteja dando, ou da estação que ela está passando, ela simplesmente continua sendo a natureza. E a partir do momento que a gente se conecta com esse senso de eu como algo espiritual, muito maior do que as minhas emoções, do que a minha profissão ou de algum estado que eu esteja vivendo, você passa a ter um senso de realização e de bem-estar muito maior. Afinal, você sabe que todas as situações que você está passando na sua vida são situações passageiras e elas não resumem quem você é. Afinal, você já tem a consciência de que você é algo muito além disso. Então, independente da profissão que você tenha ou do status social, financeiro, você sabe que você é muito além disso e que essas situações não te resumem. Isso traz um senso de bem-estar e de realização pessoal e até de felicidade mesmo, muito maior do que qualquer profissão ou qualquer salário que você tenha. Porque é uma coisa com base mais profunda.
Porque se você for parar para pensar, o dinheiro pode acabar, o seu emprego pode ser perdido, você pode simplesmente perder o direito de exercer aquela profissão. E a partir disso você vai passar a se olhar como o quê? Se eu me resumo à minha profissão e deixo de exercer ela, então quem sou eu agora? Ou se eu me resumo a uma característica, por exemplo, inteligência. Eu sou inteligente. Tá, mas e quando você tiver contato com algo que você não conhece e você for ignorante? Quem é você agora? Você já não é mais inteligente. Você já não é mais conhecedor daquilo. E isso traz uma sensação de insuficiência, de algo que você não se preenche ali. Aquela característica que você baseou toda a sua vida, a partir de agora já não é mais você mesmo. E aí você tem uma crise existencial e fala, meu Deus, então eu tô perdido. E acessar essa parada espiritual de você saber que você é muito além de tudo isso, é algo que mudou completamente a minha vida. E se eu fosse recomendar algo para você, compre esses livros que eu citei, estão aqui na descrição. Estude mais sobre esse estado de consciência, sobre essa consciência mais profunda de como as coisas funcionam e de como as coisas são. E você vai passar a ter um bem-estar muito maior. O seu encontro com a felicidade vai ser muito mais fácil de acontecer, justamente porque você vai se sentir realizado com coisas muito mais simples e verdadeiramente significantes do que só, sei lá, ter um corpo bonito ou ter uma profissão ou um status financeiro. Essa é uma coisa que eu aprendi dentro desses 3 anos de desenvolvimento pessoal e hoje eu me sinto bem mais realizado do que há 3 anos atrás. Então eu recomendo que você busque mais, medite, ore, estude, enfim, vá pelo caminho que você desejar, mas tente elevar esse nível de consciência e compreender que você é muito mais do que um corpo, uma profissão ou, sei lá, uma situação de vida. Isso vai te fazer muito melhor e te trazer um senso de pertencimento a esse mundo tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui no canal. Eu espero que essa mensagem tenha tocado você de alguma forma. Eu tenho minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição. E eu costumo postar também alguns conteúdos por lá. Vai ser um prazer ter você lá. E seguimos em busca pela virtude.